espero que... Eu não sei, aula passada, a internet acho que estava meio ruim, não sei. Os alunos reclamaram que estava caindo toda hora a internet. Bom, qualquer coisa, vocês falam e a gente tenta contornar isso aí. Bom, olha só, vamos voltar ao nosso Bernoulli. Semana passada a gente começou a ver foi a primeira aula, né, semana passada? Já nem sei mais. A gente fez uma revisãozinha de pressão e de pressão atmosférica, pressão hidrostática. A gente viu a fórmula, começou a ver as fórmulas. A gente começou a gente viu que do conduto livre, conduto forçado, que a gente vai trabalhar em sistema de abastecimento d'água, basicamente conduto forçado. Então, a gente vai ver as fórmulas de conduto forçado, para dimensionamento de conduto forçado. A gente começou a ver as fórmulas, a gente viu a fórmula da equação da continuidade, né? Vazão igual a velocidade vezes a área, e a gente começou a ver Bernoulli, e aí a gente parou. Então, vamos voltar para o Bernoulli, que vai ser a base de todo o nosso estudo. Abastecimento da água é Bernoulli, não tem jeito. Então, vamos lá. Bernoulli, ele dá a equação de Bernoulli, ele dá a equação a toda a energia total de um ponto no escoamento, que vai ser a energia potencial, a energia de pressão, mais a energia cinética. Bernoulli diz que a equação de Bernoulli, inicialmente, ele dizia que isso aqui era constante. Que será a energia de um ponto numa seção 1 era a mesma energia num ponto numa seção 2. Mas isso porque Bernoulli considerou que o sistema era o gás, não tinha o líquido não tinha viscosidade, é o líquido ideal, enfim. Fiz uma série de considerações que não é a realidade. O que a gente sabe é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, mas existe uma série de... Quando a gente vai fazer um deslocamento, um escoamento, a energia às vezes se transforma em umas energias que a gente não consegue capturar. Tipo energia de som, de calor. Então, a gente chama de energia... Oi, fala. A senhora está gravando a aula? Tô. Por que tá ruim? Valeu. Não, porque só está picotando, mas é a minha internet mesmo, que ela está oscilando, mas eu estou acompanhando aqui. Mas é só caso eu precise depois, tá bom? Obrigado, professor. Nada. Então, na natureza, acaba que a energia ela se transforma em outros tipos de energia que a gente não consegue capturar, então a gente chama isso de perda de energia, ou então perda de carga, né, que é carga de energia. E para a gente executar qualquer trabalho, o movimento é um trabalho, a gente tem que ter um gasto, né, tem que ter uma energia, né, um dispêndio de energia. E que eu falei na semana passada, que é que na Terra, o que a gente tem o sistema gravitacional, então a gente tem
a energia potencial, que é uma energia basicamente em função da gravidade, né? Então, a minha possibilidade é que eu tenho uma energia que eu posso gastar. Se eu tenho essa distância aqui do caderno da caneta até o caderno, eu posso transformar essa energia, que é uma energia de localização, que a gente chama de energia potencial, eu posso transformar em energia cinética. Se ela estiver aqui, não tem essa diferença de potencial, não tem essa diferença de localização, então eu não consigo transformar, ela não tem energia potencial em relação ao caderno. Então eu não consigo transformar em um outro tipo de energia numa energia cinética. Quanto mais distante, mais eu consigo transformar esse ΔH aqui, eu consigo transformar de energia potencial em energia cinética. Então, Bernoulli, todas essas considerações da mecânica, né? Lembrando para vocês da mecânica, se a gente tem um corpo de massa m, a energia potencial dele é mgh, onde h é essa distância dele, é um referencial. Igual que eu mostrei para vocês aqui, né? Que a gente pode transformar energia potencial em energia cinética. A energia cinética, isso aqui faz relação à energia potencial daqui. Energia cinética é o meio de mv2 na mecânica, e essa energia aqui é a energia de pressão. Se você tem a pressão num conduto, essa energia aqui é em função da energia de pressão. Então, esse Z é uma energia potencial, esse aqui é energia de pressão, e esse V é energia cinética. Então, vamos ver... Bom, então, o que a gente sabe, isso aqui é o que Bernoulli postulou em uns sistemas ideais, e, na realidade, na prática, o que a gente sabe é que isso aqui quer dizer o quê? A energia do ponto 1 vai ser igual à energia que o ponto 2 vai ter, mais a perda de carga que houve para se deslocar entre o ponto 1 e o ponto 2. Tá? Pensa aqui. Eu tinha 60 quilos, fiz uma dieta, qual é o peso que eu tenho? Tá? Eu fiz uma dieta. Então, o peso que eu vou ter agora vai ser 50 quilos, mais os 10 quilos que eu perdi. Mesma coisa aqui. No início, a gente vai ter uma energia que, com o deslocamento, a gente vai ter uma perda dessa energia. Então, a energia do ponto 2, a energia ajusante vai sempre ser menor que a energia no início, que é a energia montante. Tá? Então, isso aqui eu estou explicando, eu vou apagando, tá? Para a gente poder... Estou querendo raciocinar com vocês. Então, na prática, o Bernoulli, isso aqui é uma hipótese que ele fazia com umas situações ideais, que na prática o que a gente vai ter sempre você vai ter uma perda de carga quando você anda do ponto 1 para o ponto 2. Então, vamos ver aqui as unidades. A gente já viu na semana passada, mas vamos ver de novo.
Isso aqui, o Z, é altura H, é distância, é metro, né? Na nossa unidade, nosso sistema que a gente usa. Aqui, pressão. Pressão é quilo, Newton por metro quadrado. E aqui, Newton por metro cúbico. Aqui sobe, vai virar metro. E aqui, velocidade é metro por segundo, tudo ao quadrado. E a atração da gravidade é metro por segundo ao quadrado. Então, virou metro. Então, o que a gente percebe também é que as energias, todas essas energias, elas têm uma unidade linear. Então, elas podem ser transformadas em linhas, é o que a gente vai fazer, né? A gente vai para uma forma da gente interpretar, e que é o que a gente faz em abastecimento, a gente, em engrenagem também, enfim, a gente transforma essas unidades, cada membro daqui, em linhas de energia, que são linhas virtuais, né, que elas não existem, mas é que a gente traça como se fossem linhas de energia para conseguir fazer um estudo melhor da coisa. Então, vamos ver aqui se eu tenho um conduto aqui, tá? Se aqui eu tenho um plano de referência, porque tudo tem em função de um plano de referência. Então, aqui primeiro seria o Z, né? Porque é a de localização, que seria a cota do terreno, outras coisitas mais. E aqui teria uma da pressão. Vou botar de outra cor. Aqui seria em 1, aqui em 1, aqui em 2. E aqui teria uma da velocidade. Então, essa vermelhinha aqui a gente chama de linha piezométrica. Que ela é que dá as pressões. Quando a gente bota um piezômetro, que é um aparelhinho para a gente medir a pressão, aquele que a gente bota o tubinho na tubulação que sobe a água, é o piezômetro, então seria a pressão que apareceria. Esse V2 aqui, então, aqui seria a linha de carga da tubulação. Essa linha aqui, que normalmente vai dar a parte cinética, a velocidade numa adutora é baixa normalmente, que seja 2 metros por segundo. Então, V2 sobre 2G vai ser 2 ao quadrado dividido, vamos botar G igual a 10, dividido por 20, 40 dividido por 20, 4 dividido por 20. Vai dar 0,05, né? Ou 0,5. E essa hora da noite eu já não me arrisco a fazer. Gente, cadê minha máquina? Tudo some. As coisas conseguem sumir dentro do quarto. 0,20, professor. Caraca, aqui é 20, tem razão. Olha, estou um terror. 0,20. Então, é um valor muito pequeno. Normalmente a gente despreza, tá? A gente vai trabalhar mais com a linha piezométrica. Então, vou mostrar para vocês como é que ficaria assim em função do reservatório, por exemplo, que a gente vai trabalhar muito.
Professor, aquela nota que está lá é mais conceitual, né? Conteúdo, né? Oi? Aquela nota que você botou lá no sistema lá, mas é conteúdo, né? É conceito. Isso, não tem exercício não. Mas tem depois o passo a passo para a gente dimensionar a rede também, tem tudo lá. Tem tudo até o final da disciplina. Vamos considerar aqui um ponto A e aqui um ponto B, tá? Vamos fazer o cálculo de energia no ponto A. Isso aqui é a tubulação. Vamos supor aqui que a nossa tubulação tem um registro e eu fechei o registro. Está tudo cheio d'água, mas não tem escoamento. Então, a energia A vai ser o quê? Por Bernoulli. Z de A mais pressão de ar mais A. Então, Z de A, vamos chamar isso aqui. Professor, o Z de A seria a altura do líquido no reservatório? Não, né? Vou considerar tudo, vou considerar tudo. Tanto faz, olha, porque se você considerar aqui, você vai ter uma pressão aqui de água que vai ser igual à altura de lâmina líquida. Se você considerar aqui, você vai desprezar a pressão atmosférica. Entendeu? Não. Olha só. Entendi. Vamos considerar o ponto A aqui. Então, vou considerar o Z todo ele, tá? A pressão aqui está sujeita só à pressão atmosférica. A gente vai trabalhar com pressão manométrica ou relativa ou efetiva, onde a pressão atmosférica a gente despreza. Então, como aqui ela só está sujeita à pressão atmosférica, a gente vai considerar que é zero. Foi? A velocidade. Não tem velocidade. O escoamento está fechado, é zero. Então, qual é a pressão no ponto A? A pressão no ponto A, que é a pressão quando o escoamento está fechado, não tem escoamento. É a carga máxima aqui, olha, para quando Q é igual a zero. Foi aqui, eu quero que explique de novo. Diga, senão eu vou caminhando. Pode caminhar. Então, agora vamos ver energia no ponto D. Tá? Aqui, mesma coisa. Vou ter o Z de B. Vou ter a pressão, que aqui está sujeita à pressão atmosférica. Então, para mim, essa pressão aqui é zero. E a velocidade não vai ter, porque escoa fechado. Então, a pressão máxima também do ponto B, olha, vai ser essa daqui, tá? Então, se eu quiser ir do ponto levar água do reservatório 1 para o reservatório 2, qual vai ser o máximo de, se for por gravidade? Não estou falando uma ação mecânica que eu tenho bombeamento, né?
vou transportar por gravidade do ponto A para o ponto B. O que eu tenho de energia, o máximo que eu posso gastar de energia, olha, é isso aqui. É esse ΔH. Porque a energia do ponto A que eu tenho é essa, a energia do ponto B que eu tenho é essa. O máximo que eu posso fazer é vir do A para o B. Sair do ponto A e ir para o ponto B. Aqui vai ser essa linha aqui, é a linha tensométrica. Então, olha aqui. Essa aqui é a tubulação. Cada pontinho aqui vai ter um Z. Cada pontinho aqui, essa aqui vai ser a carga de pressão. Se a gente quisesse, poderia ainda colocar aqui, olha, fazer uma outra e colocar aqui o V2 sobre 2G. Mas, como eu falei para vocês, a gente pode botar, mas não bota porque é muito pequena, enfim, a gente despreza. A pressão é a mais significativa. Então, essa linha piezométrica é a linha de pressão da tubulação. É onde a gente vai ver se a pressão na tubulação está positiva ou negativa, então é de suma importância, para ver a qualidade do escoamento. E aqui, então, repara, isso aqui, qual é o em cada ponto, a energia máxima de cada ponto. Essa aqui vamos dizer que a gente desprezou. Essa daqui vai ser a energia máxima em cada ponto, mais. Então, essa aqui a gente chama de que vai ser a cota de cada ponto aqui nessa linha piezométrica, né? Que vai ser o Z mais a carga de pressão. A gente chama de cota piezométrica, porque é a cota da linha piezométrica. E aqui, o meu ponto A tinha essa energia toda aqui. Né? Essa energia aqui toda do ponto A. Aí, quando esse ponto aqui, qualquer, veio, diminuiu. Não está igual ao do ponto A. O que a gente viu com o Bernoulli? Que a energia do ponto, vamos chamar de A, Bernoulli. Isso aqui é a energia do ponto A, que é um ponto que está a jusante, a montante sempre. Essa aqui vai ser a energia do ponto B, um ponto A jusante, mais a perda de carga para ir de A até B. Então, o que a gente vê aqui? Essa aqui é a cota do terreno até a tubulação. Da tubulação até a linha piezométrica é a carga de pressão. E até para eu ir até o máximo aqui, o que vai ser isso aqui que eu vou ter perdido aqui? Essa diferença aqui é a perda de carga. Então, isso tudo aqui, olha, essas diferenças são todas a perda de carga. Tanto que quando chega no final, vai ser a perda de carga total. Essa perda de carga máxima que eu tenho disponível vai ser exatamente a diferença de potencial de um reservatório para o outro.
Ficou muito enrolado? Silêncio. Quanto não, professor? Vamos fazer um exercício que para a coisa assentar um pouquinho. Deixa eu botar um exercício aqui. Ah, é porque eu ainda não dei, deixa eu ver aqui. Eu vou dar o exercício, mas antes eu vou ter que dar também, para a gente poder fazer o exercício, vou dar isso aqui, eu acho também que vocês devem ter visto. A gente vai trabalhar com duas fórmulas na parte, tem várias fórmulas, essas fórmulas são todas experimentais, quer dizer, a partir de eventos, eles iam buscando coeficientes que adequassem ao evento observado. Então, a gente vai trabalhar com duas equações, a de Hansen-Williams e a fórmula universal. E aí, enfim, aí com essas fórmulas que a gente consegue calcular a vazão e tudo, aí a gente começa a fazer os exercícios para a coisa ficar mais... Então, vamos lá, equação de Hansen-Williams. O J é perda de carga unitária. É a perda de carga que a gente tem por metro de tubulação. Tá? A gente tem uma perda de carga total, por exemplo, aqui. Enfim, a gente teve uma perda de carga aqui, ΔH toda, né? E qual vai ser o J? A gente vai dividir esse ΔH, essa perda de carga aqui total, vai dividir pelo L, aí vai ver qual é o valor da perda de carga por metro de tubulação, tá? Então, a unidade dela é metro por metro mesmo. A gente não corta metro com metro, não. É metro, que é perda de carga, a gente vai trabalhar sempre com metro por metro de tubulação. E tem a fórmula universal, que eu já vou colocar aqui.
Então, a forma universal tem essas duas. Tem em função da velocidade, em função da vazão, que normalmente como a gente tem a vazão, normalmente é mais prático a gente usar essa daqui, eu acho. Essas daí vocês devem ter visto em hidráulica. Talvez estejam um pouco esquecidas e a gente rememora. E aí a gente vai fazer os exercícios para as coisas ficarem mais assentadas. Professora, G é igual a CD gravidade? A aceleração da gravidade. Está travando ainda? Estou vendo aqui no chat que vocês estão reclamando que está travando. LQ sobre D elevado a 5, Maxwell. Gente, olha só, eu só consigo ler o chat quando eu fico esperando vocês copiarem e sempre aqui, porque
Se eu estou lá no quadro, o melhor é vocês abrirem o microfone e me perguntarem. Porque senão eu nem, sabe, não tenho noção do que vocês estão com dúvida. A gente vai fazer exercício aí, vocês vão. Já copiaram, pessoal? Sim, professor.
Ô, Luciano, se vocês estiverem sem microfone, eu vou poder ver quando eu estiver aqui do lado. Mas também nada impede, se algum colega tiver sem microfone, botar no chat, um outro colega que tiver com o microfone pode falar, né, se eu estiver no quadro. Que às vezes o colega está na dúvida, está com alguma dúvida, e eu só vou ver 10 minutos depois, né? Professor, eu tenho que achar um diâmetro, né? Oi? A senhora não deu A gente vai achar o diâmetro, vai achar o diâmetro. E como dar o coeficiente de rugosidade que foi dado é o seu coeficiente de Hansen-Williams, a gente vai usar a fórmula de Hansen-Williams.
Podemos ir, já copiaram, pessoal? Então, vamos raciocinando aqui primeiro. Vou apagar e vou fazer esse desenho maior, tá? Que é melhor para a gente raciocinar. Então, vamos só lembrar de novo que a gente viu há pouco tempo aí, na outra vez. A gente tem um ponto A, eu quero sair de um ponto A e vou levar água para um ponto B, não é? Qual é a energia total do ponto A? Vai ser o Z de A mais a pressão no ponto A, dividido pelo peso específico, mais VA ao quadrado sobre 2G. Se eu imaginar que ainda não começou o escoamento, está tudo fechado, aqui é zero. Aqui vai ser a pressão atmosférica, que a gente vai trabalhar com a pressão relativa, então considerar zero. Então, a pressão máxima desse ponto, se eu considerar aqui um plano de referência, a energia máxima do ponto A vai ser exatamente esse Z de A aqui. Então, essa aqui é a energia máxima do ponto A, tá? Isso aqui é a mesma coisa quando você tem uma hidrelétrica, né? Que tem aquela diferença de... eles sempre vão construir sempre uma hidrelétrica onde tem, lá em Itaipu, que onde já tinha uma profundidade normal no leito do rio, que faz uma diferença de potencial enorme, né? Que aí essa diferença de potencial depois vai se transformar em energia hidráulica, depois vai movimentar as turbinas, vai transformar em energia elétrica. Aqui é a linha de carga, quando Q igual a zero, tá? Do ponto A. E aqui do ponto B também. Se eu quiser achar aqui a energia do ponto B, a mesma coisa. Vai ser o Z de B mais a pressão, mais... Aqui vai ser a pressão atmosférica, que a gente vai considerar zero, porque a gente está na escala de pressão manométrica, ou relativa ou efetiva. E aqui vai estar zero, então vai ser o Z de B. Então, olha, aqui vai ser a linha de carga do ponto B. Então, aqui você está nessa energia aqui, que você vai... Você está nessa energia máxima aqui e você quer vir para esse ponto aqui. Se você quisesse vir para um ponto mais abaixo, a gente teria uma diferença de potencial maior. Mas a diferença de potencial que eu tenho é essa daqui, né? Então, eu tenho essa energia potencial para se transformar em energia cinética, né? Tá? Então, qual é a energia que eu tenho para gastar? É exatamente essa diferença de potencial.
é o ΔH, que vai ser o 57625 menos o 552,69. Que é 23,53 metros. Então, essa energia disponível é a energia que eu tenho para gastar. Então, é a perda de carga que eu posso ter. Tá? Essa energia disponível é uma energia que eu vou transformar. Eu quero transformar energia potencial em energia cinética. E essa energia é a perda de carga que eu posso ter. Então, essa energia é o máximo de perda de carga que eu posso ter. Então, eu vou chamar que esse ΔF é a perda de carga máxima que eu posso ter. Por gravidade, lógico. Tá? Então, essa é a perda de carga máxima que a gente pode ter. E quando eu for fazer o meu sistema, o meu ponto, a minha energia vai sair daqui e vai vir para cá. Isso daqui vai ser a pressão em cada ponto. Isso aqui vai ser o Z em cada ponto. E aqui vai ser a perda de carga. Aí, quando chegar aqui, que vai ter tido a perda de carga, a diferença máxima, aqui vai ser a perda de carga total. A perda de carga unitária, o J, que é a perda de carga unitária, vai ser o quê? Vai ser o HF dividido pelo L, que vai ser o 23,56 dividido por 5.330. Aí, assim, também, a tubulação, ela tem uma inclinação, mas como a inclinação dela é pequena, a gente considera que o comprimento dela é igual ao comprimento projetado. E essa aqui é a linha piezométrica. O que vocês acharem que está estranho, a gente vai ver isso até o final do período. Então, as coisas vão assentando mais na cabeça. Mas vocês entenderam, o que é importante para mim assim, são os conceitos básicos, por exemplo, de entender que a gente sai da energia do ponto A para o ponto B, que a energia do ponto A que a gente tem é essa energia potencial aqui, que aí depois a energia do ponto B que a gente tem é a energia potencial do ponto B. Então, para a gente ter um escoamento, um deslocamento, a gente vai ter que ter uma diferença de energia. Então, a gente vai ter... O que a gente tem para fazer por gravidade? É a diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial é a energia que eu tenho para ser consumida, quer dizer, para ser transformada em outro tipo de energia. Então, aqui, é isso.
né? Aqui vai ser a perda de carga máxima que eu posso ter. Eu não posso ter menos, não posso gastar menos perda de carga, mas não posso gastar mais perda de carga do que a do sistema para a vazão que eu quero, né? Sabe? Enfim, não posso ter mais do que essa perda de carga, é a máxima que eu tenho do sistema, porque é um sistema por gravidade, né? Então, eu vou gastar só a energia que está disponível, que é a energia potencial. Querem que repita alguma coisa? Todos mudos? Tranquilo, professor. Então, vamos fazer vamos calcular a vazão. Só um minutinho para eu terminar de copiar, professor. Ah, tá, tranquilo. A conexão está melhor agora. Pelo tempo, os alunos reclamaram muito da conexão. Aqui, pelo menos, está tudo bem, professora. Eu estou vendo aqui no grupo da faculdade, acho que os professores também tiveram problema no primeiro tempo, né, na primeira aula. Entendi. Vocês copiaram? Pode ir, professor. Eu já. Pode. Muito, professor. Obrigado. Nada. Acho que eu vou apagar tudo. Depois qualquer coisa a gente faz.
Então, aqui a gente tem a forma de Hansen-Williams. O J a gente sabe, a vazão aqui. Bom, a vazão ele deu, era 143 litros por segundo. Aqui ela tem que entrar em metro cúbico. Um metro cúbico são 1.000 litros por segundo. Aqui, como a gente quer saber o diâmetro, eu já vou colocar o diâmetro aqui em evidência. Para eu sumir com D, então o que eu fiz aqui? Olha, quando a gente tem x ao quadrado, que a gente bota igual a 4, isso aqui é uma equação, é uma balança. Tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Então, se eu quero sumir com esse 2 aqui, o que eu faço aqui para sumir com esse 2 desse lado? Eu faço, tenho 2 aqui, vou elevar a 1/2. Se eu elevei, porque aí o que vai acontecer aqui? Isso aqui fica x 2 vezes 1/2. E aí corta, fica x elevado a 1, eu sumi com o expoente do x. Mas se eu elevo uma parte da equação elevada a 1/2, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. Então, por isso é que x ao quadrado, a gente depois acha que o x é raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, a mesma coisa eu fiz aqui. Eu estou explicando isso aqui, que vocês podem estar assim, mas que isso eu já sei, mas é porque às vezes pinta dúvida, então eu já estou explicando. Então, aqui, a mesma coisa. Eu tenho d elevado a 2/3 igual a alguma coisa aqui. Eu quero sumir com esse d elevado a 2/3. O que eu vou fazer? Eu vou elevá-lo a 1 sobre 2/3, que aí vai ficar d elevado a 2/3 vezes 1 sobre 2/3, que corta, vai ficar d elevado a 1, que é o que eu quero. Mas então, tudo que tinha aqui desse lado de cá, eu também vou ter que elevar a 1 sobre 2/3, que é 0,3082. 3802. Deixa eu até fazer, conferir, né? Porque isso aí. Querem que explique de novo? Ou não precisa? Ficou tudo certo? Claro, professor. Oi? Ficou claro? Oh, ótimo.
Então, aqui, o D vai ser o Q, que é 0,143. Vezes J era 0,044, né? Não sei. Que daria um diâmetro de 372 milímetros, que não é comercial. A gente pode adotar um de 400 milímetros. Repara aqui também por que a gente vai adotar um maior. Se eu quero manter a minha vazão constante, tá? Isso aqui é constante. Então, para a perda de carga. Se eu diminuo o diâmetro, eu aumento a perda de carga. Quanto menor o diâmetro, maior a perda de carga. Para essas mesmas condições. Se eu aumento o diâmetro, eu diminuo a perda de carga. Então, se eu quero manter uma mesma vazão, eu não posso, eu já estou gastando o máximo de energia que eu tenho, que é a diferença de potencial. Então, se eu diminuir o diâmetro que eu tenho para gastar para essa energia que eu tenho, para gastar essa energia disponível, eu achei o diâmetro 372, que não é comercial. Se eu diminuo o diâmetro, eu vou ter uma perda de carga maior. Aí eu não mantenho a vazão. Então, se eu quero manter pelo menos essa vazão aqui, eu vou ter que aumentar o diâmetro para eu ter uma perda de carga menor. Quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga. Quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga. Quanto menor o diâmetro, maior a perda de carga. Professora, só repete essa parte final aí. Quanto menor, maior a perda de carga, é isso, né? Quanto menor o diâmetro, maior a perda de Quanto carga. menor o diâmetro Perfeito.
Professor, aquela regrinha que a senhora usou para zerar aí o, o diâmetro que estava com 2,63, isso, Eu poderia zerar direto ali e jogar simplesmente lá para vazão, né? Para outra parte, né? Para a segunda parte. Esse Não, 2,63 foi aí. o que eu fiz ali, aqui eu só expliquei. Tá. Isso aqui, ó, isso aqui foi só para. Sim, o pessoal entendi. Mas posso jogar direto, né? Claro, foi o que eu fiz aqui. Isso aqui foi só pra... Porque tem sempre algum aluno que fica na dúvida. Então, agora eu já explico direto. Porque essa coisa do x ao quadrado igual a 4, a gente faz equação de segundo grau e não se toca, né? Fica uma coisa tão automática que a gente não, né, não raciocina que está elevando ao meio, ao expoente de um meio, enfim. Posso apagar? Pode. Vamos fazer o outro, então. Professora, da linha para baixo não, por favor. Tá. Eu espero você copiar, então. Se eu ficar na frente, você não copia. Pode apagar. Obrigado. Nada.
Professora, Diga. professora, Oi, pode falar. dados tubulação de o quê? De fofo? Ah, é ferro fundido isso aqui. Dados tubulação de fofo? É abreviação de ferro fundido. Ah, tá. Uns falam que é assim, eu acho que não sei. Eu uso sempre assim. Não sei se é assim ou se é assim. É fofo. Lembrando também que essa perda de carga unitária que a gente está vendo, essa perda de carga unitária é a perda de carga do escoamento ao longo da tubulação. Para a adutora, a gente vai desprezar, sabe, a gente não vai considerar as perdas de cargas localizadas. Quando a gente semana que vem a gente vai começar a ver o cálculo de vazões de dimensionamento, vai ver tipos de adutora, vamos fazer outros cálculos, mas depois a gente vai quando a gente for entrar em tração elevatória, aí a gente vai considerar as perdas de cargas localizadas. Mas é porque essa perda de carga que essas fórmulas falam é perda de carga unitária, então é perda de carga do escoamento ao longo da tubulação. A gente tem as perdas de carga localizadas quando a gente tem um registro, né? Então, cada curva que a gente tem, além da perda de carga pelo escoamento, a gente vai ter perda de cargas especificamente por causa de cada peça, de cada acessório que a gente tem, então são acrescidos. Mas a gente vai considerar essas perdas aqui na estação elevatória, nas adutoras, a gente não vai considerar, tá? A gente vai desprezar. Professor, então, essa fala. Essa questão ela está pedindo o quê, professor? Estou faltando vazão aí, não? Alguma informação, não, né? Ou diâmetro?
Ela está pedindo a vazão, a A questão? vazão do projeto, eu esqueci da vazão, né? A vazão principal, ó. Falta alguma coisa, né? Senão fica muita. Então vamos lá. Se tem o coeficiente de Hansen-Willis, a gente vai usar a fórmula do Hansen-Willis. A vazão é 390 litros por segundo, que a gente vai transformar em metro cúbico por segundo. O C é dado, que a gente tem, o 120. O J é o que a gente quer saber. O J a gente já sabe também. Qual é a energia disponível? A energia disponível para fazer um escoamento por gravidade vai ser o quê? A diferença de potencial. Não é? O que a gente tem aqui para gastar é só a energia potencial. Né? A gente não tem uma energia mecânica. Então, a energia que a gente tem para gastar, para produzir um escoamento, é a energia para transformar uma energia em energia cinética, é a energia potencial que a gente pode transformar em energia cinética. Então, a energia disponível vai ser a diferença de potencial, que é o ΔH, que vai ser 840 menos 792. Então, essa energia disponível é a energia que está disponível. Normalmente, eu vou querer utilizar toda essa energia disponível para gastar no meu escoamento. Então, eu vou querendo, supondo que eu quero gastar toda essa energia disponível, eu vou considerar que a perda de carga máxima que eu posso ter aqui vai ser essa diferença de potencial, que vai ser os 48 metros. Então, a perda de carga unitária, que é o J, que é a perda de carga por metro de tubulação, vai ser o 48 dividido pelos 3.000 metros. Pode apagar o enunciado lá em cima para a gente fazer mais, continuar o exercício.
Professora, aí eu achei um diâmetro de 430 milímetros, aí você arredonda para 500 milímetros, é isso? Não, para 450. Ok. Sim. Depois a gente vai ver que a gente vai poder, em vez de... Olha, a linha piezométrica vai ficar aqui. O que a gente vai fazer para aproveitar toda essa energia, a gente vai botar adutores em série. Vai botar 2 diâmetros diferentes, por exemplo, aqui o de 430, a gente vai botar um trecho com 450 e outro trecho com 400. Que aí você mantém a vazão constante certinho e você vai de um ponto ao outro certinho. Aí a gente vai botar adutores em série. Mas até esse exercício, normalmente, esse, por exemplo, é um exercício que ele estava resolvido assim, mas a gente não vai ver isso agora não, porque a gente vai ver a gente semana que vem vai ver a ação de dimensionamento, aí vai ver os adutores em série paralela, aí a gente vai ver isso aí de novo. Então, normalmente, o que a gente pode fazer aqui é, quando não dá o diâmetro, a gente botar adutores em séries, que aí o trecho no diâmetro, sabe, 430. Então, a gente bota um trecho imediatamente superior e um trecho imediatamente inferior, sabe? Então, aí você fecha o ΔH certinho com a mesma vazão, com os mesmos diâmetros. Aí fica redondinho também. Então, ficou dúvida aqui, porque sempre a gente vai sair desse ponto aqui, que é a energia máxima daqui, e aqui também a energia máxima daqui. Tá lembrando sempre aqui é o Z e aqui é a pressão. Isso aqui é a cota piezométrica de cada ponto. A pressão que está na rede sempre vai ser a distância entre a tubulação e a linha piezométrica. Não vou mostrar isso agora, porque isso dá isso às vezes confunde um pouco, mas aí a gente vai conseguir ver, pelo traçado das linhas,
quando a pressão na tubulação é uma pressão menor do que a pressão atmosférica. A gente vai ver isso depois, eu vou mostrar. Então, enfim, pelo traçado das linhas aqui, repara que aqui a gente está usando aqui, vou lembrar para vocês o que a gente falou na semana passada. Quem não veio semana passada, a gente tem duas escalas de pressão. A gente tem a escala de pressão absoluta, quando a gente considera a pressão total, a pressão hidrostática, mais a pressão, o zero é o vácuo. Então, a gente tem a pressão do líquido, a pressão hidrostática, mais a pressão atmosférica. E a gente tem a pressão manométrica, ou relativa, ou efetiva, é quando a gente considera... quando a gente não considera a pressão, a gente despreza a pressão atmosférica, né? Porque o nosso referencial é a partir da pressão atmosférica. O que é? A gente pega a pressão absoluta e retira a pressão atmosférica. Então, fica só o quê? A pressão que está no líquido. Por isso que aqui, normalmente, a que a gente vai utilizar mais aqui é a pressão manométrica, ou efetiva ou relativa. Quer dizer, a gente está considerando, a gente despreza a pressão atmosférica. Ela está lá, ela existe, mas a gente sabe que ela existe, então não considera, né? Ela está lá e ponto. Então, a gente vai trabalhar sempre com a pressão na tubulação, a pressão hidrostática. Além disso, existe a pressão atmosférica, a gente sabe que existe, mas é que a gente aí não está considerando. Por isso que quando a gente faz Bernoulli, eu considero que a pressão é zero, porque é a pressão atmosférica. Porque, para mim, a pressão atmosférica está desprezada, né? O nosso referencial não é que ela é desprezível, não é que ela está desprezada, enfim, desprezada entre aspas. O nosso referencial é a partir da pressão atmosférica, né? Quando a pressão é absoluta, a gente considera que tem o vácuo, a gente considera o vácuo absoluto também, que não existe, e aqui tem a pressão atmosférica. Então, se você tem uma pressão aqui, a pressão vai ser o quê? A pressão absoluta vai ser a pressão total, que vai incluir a partir do vácuo. Se eu quero falar da pressão nesse ponto, da pressão manométrica, ela vai ser a partir da pressão atmosférica. O referencial vai mudar. Então, a gente parte da pressão atmosférica. Se a pressão se eu falo de pressão manométrica ou efetiva ou relativa, eu sei que além da pressão, eu tenho que considerar a pressão atmosférica. Porque quando eu falei da pressão manométrica, eu não considerei a pressão manométrica. Então, por exemplo, aqui, quando a gente considera essa aqui é a linha piezométrica manométrica, efetiva. Porque, na realidade, se a gente for considerar a pressão atmosférica, tudo vai ter mais, se for o nível do mar, o 10,33 de metro por coluna d'água, que a gente viu na semana passada, né? Tá? Então, a gente vai ver isso depois, mas primeiro eu estou trabalhando com vocês para assentar um pouco esses conceitos de Bernoulli, que normalmente é um conceito que vocês fazem muita confusão, essa coisa das linhas virtuais, né, que fica uma coisa meio virtual demais, e é importante. Então, a gente vai trabalhando isso aos poucos, mas tem alguns conceitos que se a gente vai trabalhar até o final do período, a gente vai trabalhar isso, vai trabalhar Bernoulli. Então, mas é isso aí. O importante é a coisa dos conceitos de pressão também, relativa e manométrica, e depois vocês vão ver que como é importante que com o traçado a gente vai conseguir ver se a pressão é negativa, se vai fluir normalmente. Então, é muito importante esses conceitos de linha de carga, de energia, de linha piezométrica, de diferença de pressão, enfim. Bom, pessoal, não vou começar um conteúdo novo agora, que já são 10h13, né? 10h10. Não vou. Semana que vem, a gente vai começar a ver
os conceitos mesmo de captação, adução, e aí vai ver as vazões, o cálculo das vazões de dimensionamento, e aí a gente vai o número de pessoas, o consumo de água, aí depois a gente volta para a adutora, e vão ver as adutoras em série, paralelo, enfim. E aí depois segue o barco, né? Estação de tratamento, estação elevatória, tá bom? Então, semana que vem, eu Valeu, postei pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.